E agora nós vamos falar um pouquinho de acessibilidade física e arquitetônica, porque as pessoas precisam chegar aos espaços e a gente precisa estar preparado para isso. Quando a gente pensa em convidar uma pessoa para vir para a nossa casa, a gente tem que saber quais as necessidades dessa pessoa para um jantar, um almoço. Quando você convida uma pessoa com deficiência, você também precisa estar atento às possíveis necessidades dessa pessoa, desse público que vai entrar no seu espaço, no seu teatro. Como funciona isso? A partir de que critérios a gente consegue pensar em espaços que acolham essas diversidades? E aí a gente vai pensar em algumas ferramentas. Hoje, nós temos uma ferramenta importante que é a norma ABNT NBR 9050, que é do ano de 2020. É uma norma brasileira muito importante para que a gente possa, primeiro, identificar as barreiras no nosso espaço, de alcance, de circulação, de fácil uso de ferramentas, de serviços. E identificando essas barreiras, nós podemos agir em relação a elas, adequando esses espaços, modificando o layout de um espaço, a estrutura do espaço, ou até reformando esse espaço. Mas para que isso possa ser feito, nós precisamos utilizar a norma como uma referência mais objetiva. A norma brasileira, ela não é única, mas ela é uma referência muito válida. E ela parte de um conceito bastante importante que vale para tudo que a gente pensar em acessibilidade na nossa casa, no trabalho, na nossa vida social, em qualquer ambiente. Quando você tem acessibilidade em um espaço, a sua impossibilidade de se deslocar, ela desaparece. Quando você tem a possibilidade de andar em um local plano, sem barreiras, sem obstáculos, isso tudo fica muito facilitado. E você deve se lembrar, você provavelmente, tendo ou não uma deficiência, já enfrentou barreiras na sua circulação nas cidades, nas calçadas, nos prédios, nos edifícios. Os espaços acessíveis, eles proporcionam liberdade de ir e vir. E é sobre isso que a gente vai falar. O desenho universal é uma ferramenta que pode também auxiliar a pensar sobre esses ambientes em que a gente vive. Por exemplo, quando eu tenho uma exposição, eu preciso pensar no alcance das obras, no auxílio para que eu consiga ter uma boa leitura das legendas e uma disponibilidade dos recursos táteis, por exemplo, os quais a gente vai falar mais para frente, para que todas as pessoas possam tocar. Crianças, pessoas com nanismo, pessoas cadeirantes e pessoas com outros tipos de composição corporal. Outros exemplos também vão nesse caminho. Quando a gente pensa em mobiliários para pessoas gordas, para pessoas idosas, que contemplem as pessoas com nanismo, crianças, isso é fundamental para que as pessoas possam vir e consigam permanecer e voltar. A acessibilidade física é um convite, é uma necessidade e é um bem comum importante para toda a sociedade. No desenho universal, nós temos alguns elementos importantes para a gente observar. O uso equiparável, o uso flexível, o uso simples e intuitivo dessa estrutura, desse ambiente, a informação de fácil percepção, um ambiente com serviços, com maçanetas, por exemplo, uma porta com maçaneta que seja tolerante ao erro, ou seja, uma pessoa que é amputada de um braço consegue acessar essa maçaneta e fazer essa operação de entrar e sair de uma porta, por exemplo. Baixo esforço físico, porque nem todas as pessoas têm a mesma força nos dois braços. Pode ser que pessoas com deficiência utilizem esse ambiente e a gente precisa facilitar esse cotidiano com autonomia. Dimensão e espaço para aproximação e uso. Por exemplo, uma pessoa cadeirante
não vai passar num ambiente estreito. Ela precisa de uma margem para que ela circule com a cadeira e que ela consiga manobrar essa cadeira, por exemplo. E assim a gente vai tendo um instrumento de leitura. Então, quando você olhar para o seu ambiente e identificar, puxa, temos problemas, precisamos alterar esse espaço, utilizem a norma ABNT 9050 de 2020 e sempre pensando em validação também dessas soluções. Pensei num espaço que é acessível, convide uma pessoa cadeirante, convide uma pessoa com deficiência visual para avaliar essa acessibilidade, porque isso vai dar uma menor margem de erro e uma condição de atendimento de mais pessoas com deficiência. E aí, esse espaço sendo bom para elas, vai ser bom para muita gente. Por exemplo, eu tenho um teatro, um auditório, uma sala, um espaço de circulação. Eu preciso pensar se esse espaço ele contempla as pessoas cadeirantes, os seus acompanhantes ao lado, com conforto, com segurança e com autonomia. Esses 3 critérios são muito importantes para que essa pessoa consiga acessar sem ser carregada, acessar com a disponibilidade do recurso. O ambiente é um recurso de acessibilidade. E assim, nós conseguimos ter muito mais condições para que essa pessoa volte e queira vir mais vezes a esse ambiente. Para pessoas com deficiência visual, é muito importante pensar o trajeto do piso podotátil. O piso podotátil é uma tecnologia que facilita a autonomia da pessoa com deficiência visual para diferentes espaços, pontos de atendimento, banheiros. E isso é uma possibilidade que pode estar junto com esse projeto arquitetônico, projeto de adequação física desse ambiente. Também é bastante importante pensar na comunicação visual desse local, com contraste, com uma letra em letra ampliada que possa ser lida por diferentes públicos. E aí a gente está falando, por exemplo, de pessoas com baixa visão, mas também pessoas idosas, mas também pessoas sem deficiência. Quanto mais comunicação clara e objetiva, mais a gente atende a nós mesmos, pessoas sem deficiência. Então, pensar os espaços com acessibilidade requer um olhar diagnóstico e um olhar de proposição de uma mudança estrutural também. E esse processo, ele leva tempo, mas a possibilidade de você convidar uma pessoa com a segurança de que aquele ambiente a atende, com certeza vai dar um outro caminho para quando a gente pensar em processos no campo da cultura. Porque eu só vou convidar uma pessoa para frequentar esse espaço se eu tiver condições dignas e acessíveis para atendê-la. Alguns pontos de atenção. Quando a gente pensa a plateia num teatro, em um espaço alternativo, ela está acessível? Lembre do espaço em que você trabalha, dos espaços em que você circula, preste atenção. Outro ponto, o palco permite a presença de artistas com deficiência? Ou ele é uma barreira? Há rampas, elevadores, ou ele está no nível da plateia? São perguntas que nós precisamos fazer e averiguar para eventuais ajustes e mudanças. O camarim e as coxias permitem a circulação de pessoas com deficiência? Cada vez mais nós temos profissionais com deficiência no campo da cultura e que precisam trabalhar, estar com a gente e precisam de espaços que levem em consideração suas configurações corporais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a legislação vigente e o impacto delas no acesso aos direitos culturais. Por que estamos falando de acessibilidade em 2023 e adiante? Vamos pensar junto. Nós, no Brasil, temos o grande marco, que é a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2008,
E em 2009, o Brasil torna signatário a partir de uma ratificação dessa convenção à nossa Constituição. Isso é um compromisso fundamental para que os direitos da pessoa com deficiência possam ser incorporados como direitos de cidadania. Em 2013, nós temos, há 10 anos, a Lei Rouanet, pela Instrução Normativa número 1 de 2013, e o PROAC, no estado de São Paulo, em que ambos acabam incorporando a acessibilidade como uma contrapartida em projetos que tenham captação pelos editais. Então, nós temos um caminho já andado a respeito dessas disponibilidades, quando a gente pensa na materialização de uma convenção que vira um decreto e que se torna lei para que a gente possa ter instrumentos para, a partir disso, conseguir trazer isso para a realidade. Ainda em 2013, o Brasil ele torna-se signatário do Tratado de Marrakech, que se trata de uma grande convenção a respeito do direito ao acesso ao livro e a diferentes produções intelectuais, e isso passa também a reverberar no campo da literatura, do acesso a livros para pessoas com deficiência visual, pessoas cegas e com baixa visão. Também como um estímulo para que essa população consiga ter acesso à diferente produção cultural do seu tempo. Em 2015, um outro marco importante, que é a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão, ela traz vários elementos do direito relacionados à educação, trabalho, habitação, saúde, cultura, lazer e esporte. E vai dando um contorno fundamental de todos esses direitos serem uma necessidade social, uma necessidade para que a gente consiga abarcar, projetar ações a respeito e conseguir, de fato, implementar todas essas políticas no nosso dia a dia. Em 2016, nós temos uma outra instrução normativa aí no campo do cinema, então a Instrução Normativa 128 da Ancine, que vai também incorporar esses elementos e essas necessidades do acesso à produção audiovisual e ao cinema. E a partir de então, a gente tem um aumento dessa demanda, um aumento da especialização no campo da acessibilidade e da necessidade de nós, no campo da gestão cultural, da produção cultural, podermos conhecer mais que instrumentos usar, de que modo utilizar para que isso chegue ao público. E mais recentemente, a gente tem, entre 2022 e agora, mais recentemente, com uma instrução normativa específica, a Lei Paulo Gustavo, que é um marco neste campo, porque ela vai, de fato, dar uma materialidade a todas essas iniciativas legais e de política pública no campo da acessibilidade. E a gente vai falar um pouquinho sobre a lei agora. A Lei Paulo Gustavo, ela traz um elemento muito importante que é a diversidade de fazedores de cultura, a diversidade de produções culturais, a partir de um viés de democratização de acesso. O que significa isso na prática? A possibilidade de utilização desse instrumento para uma capilarização da política pública no território nacional e um acesso democrático a verbas que vão dar elementos, vão dar condução e condição para que os projetos culturais cheguem a públicos diversos e também tenham na criação desses projetos pessoas diversas. O que nós identificamos na Lei Paulo Gustavo, e muito importante para você que está no campo cultural, a Lei Paulo Gustavo traz um importante elemento que é
a previsão orçamentária obrigatória de no mínimo 10% para acessibilidade em projetos e iniciativas e espaços que concorram aos fomentos previstos na lei. O que isso significa? Como pensar esse projeto de maneira coerente com um atendimento legal e público? Nós podemos pensar sempre a partir de um viés de modelo social e como implementar isso pensando nessa qualidade da acessibilidade. Vale pensar na quantidade de recursos, mas também é muito importante a gente pensar na qualidade de como isso está materializado, por exemplo, para uma pessoa com deficiência intelectual, para um público com deficiência visual ou com autismo. Então é muito importante a gente conhecer que ferramentas, a partir dessa lei, podem estar à nossa disposição para pensar projetos e para, de fato, serem significativos para a população. A Lei Paulo Gustavo ainda traz alguns pontos muito importantes. Os procedimentos públicos de seleção devem prever que o projeto, a iniciativa ou espaço que concorra em seleção pública ofereça medidas de acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal compatíveis com as características dos produtos resultantes do objeto. Então, nós temos algumas tarefas. Uma identificação das medidas de acessibilidade arquitetônica que nós precisamos corrigir ou alterar no espaço. Uma identificação das medidas de acessibilidade na comunicação, permitindo assim o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva, visual, aos conteúdos desses produtos culturais. E no campo das medidas de acessibilidade atitudinal, que se refere a tudo que é relacional, comportamental, ou seja, tem a ver com as barreiras sociais enfrentadas pelas pessoas com deficiência. E essas barreiras só existem porque nós precisamos ler as pessoas com deficiência como cidadãs culturais. E para isso, a lei traz alguns elementos que são importantes para a gente pensar junto. A contratação de profissionais sensibilizados e capacitados para atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, desde o começo do projeto. Com a contratação de profissionais sensibilizados e capacitados para atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências e para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis, desde a sua concepção, desde o seu começo. Contempladas a participação de consultores, de colaboradores com deficiência e a representatividade nas equipes dos espaços culturais e nas temáticas de exposições, de espetáculos e ofertas culturais em geral. Então, para além de uma possibilidade de acesso físico, comunicacional, eu preciso compreender que a pessoa com deficiência é partícipe da nossa vida em sociedade e da nossa vida cultural. E para isso, preciso do saber dela, para pensar projetos, para que ela possa propor projetos e possamos aprender juntos e trazer a potência da criação a partir daquele ponto de vista da pessoa com deficiência.